É isso aí. Olha, o Brasil passou a integrar um grupo de negociação por eleições livres na Venezuela. Esse convite para integrar a equipe, também formada por Colômbia e Argentina, veio da França. A primeira reunião com a participação do presidente Lula aconteceu ontem em Bruxelas. Nesse encontro, em que estavam presentes a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, e um dos principais líderes da oposição no país, Gerardo Blayde, Lula afirmou que cabe aos venezuelanos resolver a situação política do país e chegar a um acordo para as eleições do ano que vem, eleições de 2024. Para discutir o papel do presidente Lula no grupo, o CNN Dois Lados agora conversa com os deputados federais Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Vou começar já aqui com o deputado Quinalha, que faz parte do grupo de parlamentares do Mercosul, aqui, do grupo dos parlamentares aqui no Congresso, que discutem as políticas, os propósitos do Brasil no Mercosul. Deputado, qual a importância do Brasil estar num grupo como esse e de que forma o presidente Lula deverá seguir com a sua conduta? Bom dia, Basília. Bom dia, Evair. Primeiro, no dia seguinte à reunião, o presidente da França, Macron, declarou que a participação do presidente Lula mudou a dinâmica da reunião. Como você informou, na primeira ele não participou, porque ele ainda não tinha assumido como presidente. Segunda coisa, a fotografia essa, de imediato deu efeito. Se pegar o filme, o Lula foi quem defendeu, à época, no seu primeiro mandato, constituiu um grupo de amigos da Venezuela. Na época, até os Estados Unidos participaram. Era Brasil, Estados Unidos, México, Chile, Espanha e Portugal. Terceiro elemento que nós temos que avaliar. Você também falou desse que é o principal negociador da oposição, Geraldo Blayde. A oposição está no movimento de fazer primárias, não sei se o termo correto é esse, é assim que é noticiado, para ver quem seria o candidato de oposição unificada para enfrentar o Maduro, que vai à reeleição. A outra coisa que eu acho que nós temos que considerar, porque fica parecendo que a oposição ela não tem participado ultimamente. Em 2018, foram eleitos governadores de 23 estados, 335 prefeitos e em 253 legislativos dos conselhos legislativos, e tem 2.471 vereadores. Inclusive, você fez referência ao Mercosul. Hoje, digamos, a Assembleia Nacional tenta participar do Parlasul, mas pelo fato da Venezuela estar afastada, não consegue, mas ali tem, digamos, aqueles que apoiam o governo e aqueles que fazem oposição ao modelo. Inclusive, em 2018, a oposição era a maioria na Assembleia Nacional. Então, fica difícil dizer que ali não há participação popular. Não estou dizendo que seja perfeito, mas comparado com outras situações, eu estou apresentando aqui e finalizo dizendo a importância da participação do Lula, como dos demais países, é exatamente porque a própria oposição e o governo venezuelano já vem dialogando na busca de um processo democrático. Essa é a maior importância. E se alguém vai imaginar que é um grupo ali de amigos restrito, com a imprensa acompanhando, pelo óbvio, tudo que ali for dito, tudo que ali for negociado, o mundo vai ficar sabendo. Então, não há hipótese, no caso do presidente Lula, de concordar que, digamos, algo saia mal. Ele acabou de fazer crítica recente, por exemplo, à Nicarágua. Deputado Evair de Mello, de acordo com o deputado Quinalha, a formação desse grupo, a participação do Brasil, são verdadeiros apelos pela democracia. O Brasil, estando lá representado pelo presidente Lula, vai falar com quem é candidato político da situação e também com quem está na oposição, ouvir a população venezuelana. Na avaliação do senhor, a mesma pergunta. Qual a importância do Brasil fazer parte de um grupo como esse e qual o papel o presidente Lula, na sua avaliação, terá? Primeiro, meu respeito ao Arlindo, vai ser sempre o nosso presidente da nossa Câmara, tem o meu respeito a boas relações. Mas, por isso ideológico, discordo radicalmente dele.
A Venezuela já é uma pária internacional há muitos anos. A Venezuela é uma ditadura, basta olhar os números e os indicadores. E o executivo da Venezuela, com a forte conivência com o judiciário da Venezuela, usa, na verdade, uma pressão moral sobre os veículos de imprensa, de comunicação, para que eles possam prosperar no poder. Está longe de ser uma democracia. O Lula tem insistido em flertar com ditadores, embora ele tenha um discurso diferente disso, a posição que ele tem falado, às vezes ele vai e volta, mas quando ele distrai um pouquinho, né, a boca expressa aquilo que o coração sente. O Lula parece um aficionado pelos ditadores, principalmente os da América Central, tendo em vista que os movimentos partidários dele são ligados a Fidel Castro, a Che Guevara. Portanto, o Lula não tem nenhuma legitimidade, porque ele, inclusive, foi chamado a atenção agora em público por outro presidente de outros países, quando ele insistiu com essa teimosia dele de enfrentar com a ditadura. E a própria Assembleia Constituinte, a própria Assembleia venezuelana já disse que ela não vai aceitar observadores internacionais, principalmente os europeus, que estariam ali, que não teriam legitimidade. Chamou a Europa de colonizadores, enfim, de privar direitos dos outros. O próprio presidente da própria Assembleia venezuelana já disse que ele não vai aceitar a presença de observadores. Não basta observadores, igual aqui no Brasil. As nossas eleições estão legitimadas aí, mas vir observadores sem ter acesso a todos o processo. A eleição não é só no dia da eleição, não é só no ato da votação. Tem todo o assédio moral que é feito no caso da Venezuela com a imprensa, com o judiciário. Isso, na verdade, isso massacra a oposição, não permite o livre debate. E são pequenas coisas no dia a dia que vão fazendo com que a oposição acabe perdendo força. Infelizmente, o Lula insiste em flertar com ditadores, porque parece que no subconsciente dele também é o caminho que ele quer levar ao Brasil. Fica essa comunicação ambivalente. O presidente recebe o ditador Maduro aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, enquanto país, o Brasil está ali repudiando as violações contra os direitos humanos no território venezuelano. Mas está a favor, está contra a continuidade do regime Maduro? Qual a sua avaliação, deputado Quinalha? A participação do Brasil nesse grupo de países que quer defender, debater eleições livres na Venezuela também vai servir para acertar esse rumo do posicionamento do Brasil? É a favor? É contra? Qual a sua avaliação? O Brasil vai ter oportunidade de utilizar, então, esse fórum internacional também para não deixar dúvidas sobre o posicionamento do país? Primeiro, o Lula, nessa participação, nesse grupo de amigos e nos fóruns internacionais, só não vê quem não quer, ele recolocou o Brasil na liderança de vários processos. Por exemplo, há uma coerência do posicionamento do Lula. Quando ele defende um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, o que o diferencia, por exemplo, de dirigentes norte-americanos? É que foi feito um acordo em 1991, quando a União Soviética estava desaparecendo, e o Gorbachev fez um acordo com Paul Volcker, algo assim, que era o representante da OTAN. Bom, e qual foi a frase símbolo? A OTAN não se deslocaria uma polegada no sentido do leste europeu, que era as cercanias do antigo Pacto de Varsóvia, que acabou primeiro que a OTAN. A OTAN está aí. O Clinton começou a romper o acordo. E, portanto, a OTAN de 16 países passou para 30 e cercar a Rússia. Bom, uma potência militar, nuclear, que tem os mísseis que ninguém no mundo segura. Bom, anoiteceria uma potência militar e amanheceria, digamos, um país completamente cercado. Quando se fala em soberania, inclusive, eu debati isso lá na União Europeia há um mês atrás, na Bélgica, eu falei, olha, nós somos contra a invasão, obviamente, de qualquer país. Tanto é que o Lula mantém a coerência dizendo agora para a Venezuela também. Quem vai resolver os problemas da Venezuela são os venezuelanos. Então, eu não vejo a participação do Lula ou dos demais, porque quando fala que o Lula, digamos, eu estou aproximando mais daquilo do meu colega e temos amizade disso. Isso. Quando ele fala que o Lula se reúne com ditadores, não é esse o caso. Nós estamos discutindo agora o grupo de amigos.
que lá no passado funcionou com a participação norte-americana, agora tem a França e o fato do Lula ter sido convidado pela França. E no mesmo dia, praticamente, o Macron, o governo francês diz, olha, a participação do Lula. Então, eu queria, para mim, estabelecer o óbvio. A participação do Lula é importante, a participação do Lula vai se orientar, e eu já disse, o mundo vai acompanhar o que vai ser decidido. Não há hipótese do Lula comprometer o posicionamento dele próprio, nosso, do Itamaraty, do povo brasileiro que votou no Lula. E o Lula foi aquele que, durante a campanha, conseguiu ampliar para setores democráticos, não necessariamente uma grande parte, não tem nada a ver com a esquerda, mas tem a ver com a democracia. Então, eu acho que o Lula recoloca o Brasil num processo de liderança e não é de forma subordinada. Essa é a questão que chama, que as pessoas se surpreendem. Não, o Brasil é grande, o Brasil é forte, a população é grande, né? Nós somos um país rico, população pobre, enfim, todos nós sabemos. Portanto, quando o Lula chega lá na China e fala, nós vamos mudar, ao invés de negociarmos com o dólar, nós vamos negociar com as moedas nacionais. Então, isso chamou a atenção, a ponto do Trump ter falado, isso é igual a perder uma guerra. Então, eu me sinto representado por um Brasil forte, por um Brasil democrático, um Brasil ocupando o papel que qualquer país deve ocupar, claro, condicionado à sua própria força e coerência. Então, eu não vejo nenhum risco aqui de fortalecer qualquer hipótese antidemocrática. Não há esse risco. Deputado Quinalha, essa foi a sua última resposta. Agora é a vez do deputado Evair de Mello também dar suas últimas considerações aqui neste debate. A mesma pergunta para o senhor deputado, que é de oposição. A participação do Brasil nesse grupo não é uma maneira do presidente Lula não deixar dúvidas sobre o que pensa, o que faz em relação a Maduro e ao regime na Venezuela? O senhor entende que é um grupo não de amigos de Maduro, mas amigos do sistema democrático da Venezuela, amigos da Venezuela, amigos pelas eleições livres no país vizinho. Qual a avaliação do senhor? Em política internacional, o que o Lula fala não pode escrever. Ele fala conforme o humor, conforme o momento e conforme a ocasião. Desde a sua primeira viagem internacional que ele fez ainda depois de ser eleito ao Egito, ele volta e meia, ele aproveita as oportunidades internacionais para falar, diríamos, uma bobagem. Né? Se meteu no assunto Ucrânia, a Rússia, sem nenhum conhecimento de causa, parece que ele estava em outro planeta e entrou completamente errado e já mudou de postura umas 4 ou 5 vezes. Portanto, a gente não sabe efetivamente o que ele pensa, porque até o governo e o próprio Itamaraty não tem um posicionamento claro. Ele está botando uma dificuldade extrema agora na negociação Mercosul-União Europeia, que é um acordo que está praticamente pronto, né? Ficou para poder ser validado, que é muito importante para nós do ponto de vista comercial, porque isso, inclusive, poderia ser a grande janela de oportunidade para países nossos, como a Argentina, por exemplo, sair desse caos que a esquerda argentina levou o país. Esse acordo é muito importante para nós, porque países fazem negócios. E o Lula, de novo, botou o pé na porta, a partir de um discurso horrível, né, que foi a defesa das ditaduras da América Central. Não dá para fletar com a Venezuela, que tem uma política realmente que massacra o seu povo do ponto de vista econômico, destruir o país, né, e o comportamento do Maduro é um comportamento que o mundo todo sabe e conhece, não o legitima, porque ele também já se mostrou incapaz de fazer um processo democrático, transparente, porque não é só a transparência do processo eleitoral. Tem toda a coação que se faz em cima das organizações da sociedade, faz em cima das igrejas. O Maduro começa um processo de perseguição das igrejas também. A imprensa, a venezuelana, sabe que é refém do governo e, naturalmente, tem uma conivência muito forte com o judiciário venezuelano. Então, é muito mais do que eleição. Né? A Venezuela tinha que mudar de comportamento para minimamente sentar na roda de democracia e a gente poder achar que é sério. A corrupção do processo democrático na Venezuela é mais uma par internacional que ninguém leva a sério. E, infelizmente, o Lula que fleta com os ditadores quer lá sentar no colo das bênçãos para o Maduro. É uma pena, porque o Brasil poderia ser um líder
da cidadania, da sua diplomacia, exercer isso, que sempre é uma honra para todos nós, mas o presidente Lula parece que ou mal intencionado ou mal despreparado, insiste em enfrentar e manter as ditaduras da América Latina, o que é uma vergonha e se torna, como eu disse, uma falha internacional. Bom, vou marcar aqui o ponto final no nosso CNN Dois Lados de hoje. Os senhores estão convidados para o próximo debate sobre este ou outros assuntos. Lembrando que eleições na Venezuela são no ano que vem, então a gente ainda tem muitos meses aí para discutir o posicionamento do Brasil, a forma com que a gente está se manifestando, se comportando. Conversamos hoje com os deputados federais Arlindo Quinalha, do PT, e Evair de Mello, do PP. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigado.